Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Espiritismo em Lousas e continuando o nosso estudo metódico do Livro dos Espíritos. Nós entraremos agora nas questões 14 e 16 que finalizam o primeiro capítulo e o tema é panteísmo. Vamos ver essa doutrina chamada de doutrina panteísta. Inclusive, é engraçado, quando nós colocamos um tema, eu estava fazendo a lousa, me veio à mente a primeira vez que eu ouvi falar em panteísmo foi na rede de televisão, quando um ator que muitos de vocês não conhecem, chamado Carlos Alberto, eu creio que ele trabalhou com a Eva Vilma em novelas da década de 1960, e se não me falha a memória, ele era Rosa Cruz, não sei se da Morte ou da Fraternidade Rosa Cruz, não sei. Então, mas ele se dizia Rosa Cruz e ele num programa de televisão falou sobre o panteísmo. Devia ser o iniciozinho da década de 1970, então eu tinha meus 9 anos, 10 anos de idade. Foi a primeira vez que nós ouvimos falar sobre isso. Mas vamos agora, antes de darmos início ao panteísmo, vamos falar uma situação. A situação do pós-morte. Um minuto. Como a câmera aqui é limitada, não dá para dar pause. Ou pelo menos eu não sei dar pause nisso. Ah, tem um pause aqui, agora que eu vi. Mas tudo bem. Então vamos lá, o pós-morte. O pós-morte, vamos começar primeiro com aqueles que acham que nós nascemos, morremos e é o fim de tudo. Tem uma pessoa muito querida que sempre fala: a vida acaba após a morte, a vida acaba após a morte. A vida não acaba após a morte. Mas vamos ver para essas pessoas. Para essas pessoas, a morte é o fim de tudo. Tudo se perde, é um nihilista. Tudo se perde, ou seja, nós somos apenas uma consequência de processos fisioquímicos que por acaso deram certo, mas não existe nenhum plano diretor do cosmos, tudo é aleatório. Então vejamos isso que é interessante. Se o homem é racional, tudo é aleatório, umas coisas que realmente são contrassensos nas mentes daqueles que se dizem mentes científicas, que eu sempre chamo de mentes estratificadas que não se abrem para novos conhecimentos. Então, qual seria a relação que nós teríamos com pai, mãe, irmão? Para que nós seríamos bons? Sócrates, nós aconselhamos a leitura do julgamento de Sócrates, porque Sócrates nada escreveu. Quem escreveu sobre Sócrates foi Platão, Xenofonte e Aristófanes, que escreveu, se não me falha a memória, As Nuvens, que era até uma crítica a Sócrates, mas eram conhecidos amigos e tal, mas tudo bem. Então, Platão e Xenofonte são as nossas fontes, e Platão escreve o julgamento de Sócrates, e Sócrates diz algo mais ou menos assim: eu me vou. Ele toma cicuta e fala: agora eu me vou, e vou saber quem tem razão, mais ou menos isso. Se essas pessoas que acham que morreu, terminou, então seria interessante. Para que nós somos bons? Para que essa melhora no plano que nós estamos aqui? Ou se quem tem razão são as pessoas, e como ele também achava, que havia continuação de vida após a morte. Então isso é interessante. Então esse fim de tudo é o famoso indivíduo nihilista que nada acredita, que morreu, acabou mesmo, não é? E depois nós temos aqueles que são favoráveis do vida após morte, ou vida após a vida, como alguns colocam. Os termos, como diz os Espíritos, entendam-se vocês, seres humanos, com os termos que nós criamos aqui. Então, alguns companheiros acham, principalmente das chamadas igrejas reformadas, que surgem no século XVI, Lutero, Calvino, Hus e outros, que nós entraremos numa letargia, que é dormir, literalmente. Dormimos até o dia que tocarão as trombetas do juízo final. Sejam que trombetas forem essa, é uma analogia essa questão das trombetas, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora, teremos outras situações para conversarmos sobre isso.
E para eles, aqueles que estiverem à direita do Pai, seja o que for a direita, porque direita e esquerda depende muito do ponto de vista e do referencial, depende do referencial, e no espaço nós não temos esse referencial. Nós temos então, para alguns, a ressurreição de corpo e carne. Então ressurgiríamos com o mesmo corpo que nós tivemos no planeta. E nós sabemos que a medida do momento que nós já entramos em rigidez cadavérica e entra já o processo de decomposição, poderia até parafrasear uma frase, os átomos não são nossos, eles vão se juntar para fazer outras situações, porque tudo na natureza se transforma, já diria grandes cientistas outrora. E para esses da letargia e para outros, nós vamos para as penas eternas. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. O purgatório foi algo criado pela Igreja Católica, que depois nós sabemos muito bem que acabou sendo utilizado dentro da venda de indulgências. Bons professores de história sabem disso. Mas vamos lá. Então no céu eu vou para o céu, ou se eu fui mal aqui eu vou para o inferno. Então eu sempre falo isso lá para os meus companheiros do Centro Espírita. Então no céu deve ser feita uma lobotomia em nós outros. Por quê? Imagine bem que eu tenha sido bondoso, coisa que não fui, mas tenha sido bondoso, e minha família não atingiu o nível de excelência para ir ao céu. Todos foram para o inferno e eu fui para o céu sozinho. Aí eu vou ter um esquecimento de tudo que eu passei. Isso é lobotomia. Ora, nós sabemos que dentro dos processos, o Espiritismo explica muito bem isso, que o processo das reencarnações fortalece sobremaneira os nossos laços, os laços reais de afetividade real, não da afetividade sensual, temporânea, não. As afetividades reais se fortalecem com as reencarnações, e nós falaremos isso nos capítulos que estiver falando sobre reencarnação. Ora, então, o que acontece? Céu e inferno, então, uma existência só define isso. Vai sofrer o fogo eterno. Até porque eu sempre me pergunto que fogo eterno seria esse, porque o diabo estaria muito ultrapassado dentro da sua tecnologia, porque, por exemplo, o núcleo solar é muito mais quente, provavelmente, que o inferno, não é? Então, o que seria isso? Uma explosão atômica, o núcleo de uma bomba como Hiroshima e Nagasaki, que era uma das bombas pequenas, que foram as únicas que explodiram e ceifaram dezenas de milhares de vidas humanas, é muito mais quente do que o inferno. O que seria esse sofrimento? Não é? Mas voltemos aqui. Existem aqueles que falam sobre a reencarnação, a volta ao corpo de carne. E isso é antigo, já falamos aqui nos primeiros vídeos, que essa doutrina vem da Índia e vem também do Egito. Um dia faremos um vídeo sobre toda a formação dessa civilização terrestre, né? Para mostrarmos aí as migrações planetárias de espíritos, que é interessantíssimo, desde que não fiquemos só falando disso. Até porque hoje se fala muito que nós vamos para o planeta X ou YZ com uma assertividade que muitas vezes eu fico com o meu pé atrás. Ainda não, eu prefiro ficar com a prudência e esperar realmente. Se tiver aqui para o planeta X, YZ, ao chegar lá, serviços terão. Agora, afirmar peremptoriamente isso é um problema sério. Mas vamos lá. Podemos retornar e podemos retroceder nas encarnações, segundo os indianos. O brahmanismo fala isso. Tanto é que nós temos no brahmanismo a possibilidade, segundo os nossos irmãos hinduístas que professam o brahmanismo, de retornarmos a corpos de animais como castigo. E aí essa doutrina depois foi para a Grécia Antiga. Pitágoras pega essa doutrina e transforma na metempsicose, ou seja, o retorno ao corpo de animais. Existe, como a doutrina espírita fala, a evolução que nós chamamos de evolução infinita. O homem é criado simples e ignorante. Quando falamos a palavra ignorante, falamos daquele que ignora, daquele que não tem conhecimento. Não é o mal educado, é aquele que não tem conhecimento, até atingir o estágio de espírito puro, como Allan Kardec faz colocação no Livro dos Espíritos, na sua classificação dos espíritos, que veremos mais para frente.
E para essa evolução infinita, e o Espiritismo ele fala muito sobre isso, não há retrocessos. O espírito não retrograda, não retrocede. Alguém poderia falar: espera aí, estão falando aí que poderíamos voltar para um planeta cuja tecnologia seria inferior, etc e tal. Correto? Correto. Não é retroceder? Não. Iríamos dentro de uma possibilidade pedagógica a planetas que tivessem todos os recursos que nós necessitássemos, porque nós não teríamos a maturidade de estar num planeta mais evolvido, mais adiantado. Então não há retrocesso do espírito, ele se adequa realmente à sua situação. E aí, nós vamos agora rapidamente ler aqui a doutrina do panteísmo, que eu disse para vocês que eu ouvi falar no começo da década de 1970, e começa a questão 14. Por que você lê o Livro dos Espíritos? Eu acho fundamental a leitura. Para mim, no nosso Centro Espírita Missionários da Luz, aqui em Fernandópolis, estudamos já umas 3 vezes o Livro dos Espíritos, lendo questão por questão, parando e... Por quê? Se a gente não lê Kardec, vamos ficar com entendimento, e o Livro dos Espíritos, você vai ficar com entendimentos que outras pessoas falaram. Então, a pergunta 14 diz: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? O Espírito de Verdade responde: se o for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não seria a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. E aí o Espírito de Verdade responde: Deus existe, não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, duas coisas. Primeiro, pessoal, muita gente achava que Deus então é um serzão grande, desculpa aqui, que abrangeria todo o universo, tudo estaria dentro de Deus. Inclusive em algumas revistas em quadrinhos nós temos aí a concepção de eternidade, que é isso, um Deus grandão que está em tudo. Não é isso. Agora o Espírito de Verdade deixou uma coisa muito interessante. Deus existe, não podeis duvidar, é o essencial, mas não vai além. Existem coisas muito mais importantes ao nosso redor do que, por exemplo, ficar questionando a situação da natureza íntima de Deus. Às vezes aquele parente está precisando de um auxílio amigo porque ele está próximo a cometer, por exemplo, um ato translocado do suicídio, e nós não damos atenção. Às vezes aquele vizinho está realmente em situações financeiras dificultosas e nós sequer damos um passo em direção a ele. Às vezes o nosso parente está com uma doença muito grave, muito invasiva, e nós sequer damos atenção, ficamos nos celulares tentando discutir a natureza íntima de Deus. E o pior, nós outros temos limitações muito grandes. E nós temos que, nessas limitações, nós temos que realmente estudá-las. Já diria a Grécia Antiga, Sócrates talvez, conhece a ti mesmo, né? Ou conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, como diriam os egípcios, né? Então todo esse processo, o próprio Jesus fala sobre o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, das nossas imperfeições, que é muito mais importante do que ir à natureza íntima de Deus. Agora vamos à questão 15. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta, aquilo que colocamos na lousa, não é? O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele, responde o Espírito de Verdade. E para terminarmos aqui a questão 16. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito.
o vazio ou nada não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. Aí o Espírito de Verdade responde: a razão. Refletir maduramente, não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. No panteísmo, nós muitas vezes fundimos-nos, segundo os panteístas, fundimos-nos com o todo. Então perdemos aquilo que nos individualiza, a nossa individualidade. Seria mais ou menos como se nós deixássemos de existir. E aí retornássemos, fundíssemos com o todo e voltássemos a reencarnar, tudo bem, mas aí o esquecimento do passado, uma coisa quase que aleatória. E aí Kardec termina o capítulo dizendo: esta doutrina, ou seja, o panteísmo, faz de Deus um ser material, que embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que nós somos em pequeno, seria um grandão, um Deus grandão. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade, estaria em transformação direta, e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Seria um Deus assim que mudaria aos ventos cósmicos da transformação da matéria. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Sofistas, vocês sabem, na Grécia Antiga, eles eram sofistas versus filósofos. O sofista conseguia convencer as grandes falácias, grandes inverdades, porque tinha uma retórica realmente primaz. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro, mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus que as obras de Deus não são mais o próprio Deus que o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, nós estamos mostrando que a doutrina panteísta, que muita gente fala, de retornar ao todo, ao fluxo cósmico, é muito bonito isso. Nós perderíamos a nossa individualidade. Quando nós falamos no início dos nossos vídeos que a doutrina espírita, dentro das filosofias religiosas do planeta, é a que está mais em consonância com os pensamentos da ciência odierna e de pensamentos científicos que virão no futuro, não falamos isso a bel prazer. Faremos, dentro desses nossos vídeos, o estudo de algumas religiões. Inclusive, sempre falo nas mocidades espíritas, quando nós estávamos à frente da mocidade Edgar Armon, lá do Centro Espírita Missionários da Luz, fizemos um ano de estudo comparado das religiões, onde nós explicamos aos jovens o surgimento do pensamento religioso, esta evolução e o surgimento de várias doutrinas religiosas. Então, para que eles tenham uma noção que a religiosidade ela é parte fundamental do homem. Agora, se muitas vezes as grandes religiões se perderam, principalmente por estar aí ainda ligada a um processo de poder um pseudo-poder aqui no planeta Terra espiritual, aí é o homem que responde por isso. Então possamos ter aí uma reflexão nesse pequeno vídeo. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre. Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, seja o nosso farol seguro para a rota evolutiva. Paz e luz a todos.